Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos e multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês, trabalhando por conta própria, e também ajudo aos profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda e potencializar seus ganhos através de algumas dicas que eu utilizo no meu dia a dia, no campo de batalha. E hoje eu resolvi falar sobre o que significa ser autônomo. Mas antes da gente falar sobre isso, dá um like aí no vídeo porque é super importante para o nosso canal. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu respondo a você. E se você quiser que eu grave sobre qualquer tema, também deixa aí nos comentários que eu gravo para você. Na verdade, existem opiniões muito divergentes em relação a esse tema, por isso que eu trouxe aqui. Eu acredito que colocando aqui a minha opinião, vou poder ajudar você a ver o fato de trabalhar como autônomo por vários outros ângulos. Eu mesma tive uma opinião a respeito de trabalhar como autônomo diferente da que eu possuo hoje. Eu vejo de outra forma esta maneira de trabalhar, por experiência própria. Na verdade, foi por falta de opção na época. Não tinha muito o que eu pensar. Eu precisava realmente arriscar e me surpreendi. Por isso que eu quero te passar aqui a minha vivência em relação a esse tema. Tanto do período em que eu pensava que ser autônomo era uma coisa muito ruim, era péssimo, quanto dos dias de hoje que eu trabalho dessa maneira. Aí eu quero que você veja as situações por vários ângulos. Eu quero deixar bem claro para você que eu não estou fazendo apologia a ser autônomo ou não ser. Eu vou contar apenas a minha experiência. Eu quero apenas te mostrar vários ângulos que talvez se encaixem naquilo que você pense hoje. Eu não tenho nenhuma opinião radical, tipo assim, é péssimo trabalhar com carteira assinada, é bom trabalhar como autônomo, é bom ser concurseiro. Nada disso. A minha intenção é apenas de te mostrar vários ângulos, tá? Quero deixar isso bem claro aqui. Porque em todas as situações, em todas as formas de se trabalhar, existem prós e existem contras. Eu quero apenas que você tenha todas as informações, porque eu sei que informação enriquece a gente sempre. E talvez um pensamento errado, sem muitos dados, pode te levar a ter um pensamento errado, principalmente para quem nunca trabalhou dessa forma, pode interpretar isso daí de forma errada e pode se prejudicar na hora de decidir por uma área, a fazer alguma coisa. E eu sei disso porque tem muita gente que quer atuar nessa área, por exemplo, de recursos e multas de trânsito e não o fazem justamente porque tem medo de ser autônomo. Sendo que a gente tem que analisar toda a situação que nós estamos vivendo hoje. Como essa mesma falta de entendimento já me prejudicou um dia, eu vou colocar os meus pontos de vista aqui para você. E eu vou começar falando sobre a forma que eu pensava antes, como tudo começou de fato. Então vamos lá. Bem, desde os meus 18 anos de idade eu trabalho. E eu comecei fazendo estágio no estaleiro na área de construção naval. Quem me acompanha, quem já viu meus vídeos, sabe disso. Então eu era contratada por um período. Porém eu sabia que se eu me saísse bem naquele estágio, eu seria contratada definitivamente. Teria a minha carteira assinada. Por quê? Porque você só não tem a carteira assinada quando você faz muita besteira, quando você falta, quando você tem faltas graves. Eu sabia que se eu seguisse todo aquele protocolo de trabalho, eu teria minha carteira assinada. E assim foi acontecendo por mais de 20 anos. Os estaleiros na década de 80 sofriam algumas crises. Quando demoravam a entrar novos contratos, eles fechavam. Mas isso significava apenas o seguinte, que na disputa entre os estaleiros, eram vários estaleiros aqui no Rio de Janeiro, um deles ganhava o melhor contrato. Então a única coisa que acontecia com a gente era ter que mudar de estaleiro. E cada obra daquela tinha mais ou menos 2 anos de duração. Era simplesmente uma troca de local de trabalho. Nós saímos de um estaleiro para o outro, as equipes saíam. Naquela época, lógico, aproveitava para se fazer uma limpeza, né,
dos funcionários que não eram considerados bons funcionários, que tinham alguns problemas. Então, se você apresentasse um bom trabalho, com certeza você seria chamado. Isso era certo. Então, dessa maneira, quem já trabalhou nessa área sabe disso, quando nós saímos de um estaleiro, nós íamos para o outro. E nós ficávamos mais ou menos 2 meses em casa, no máximo. E, pensando dessa maneira, nós tínhamos uma certa estabilidade, aspas, né? Em contrapartida, eu conhecia alguns vendedores de roupas, aquelas chamadas sacoleiras, e também conhecia outros vendedores autônomos, vendedores de automóveis, de imóveis. Quando eu conversava com eles, eu perguntava sempre o seguinte: vem cá, você consegue ter um bom ganho com o seu trabalho? A resposta deles era a mesma: olha, tem mês que eu ganho muito mais do que aquilo que eu tenho que gastar, do que as minhas despesas. Porém, tem mês que não dá nem para pagar as minhas despesas normais. Tem fase que eu não ganho nem o mínimo necessário. Então, precisamos ser bem econômicos, senão a gente fica sem pagar contas. Precisamos ser bem equilibrados. Quando eu ouvia isso, eu pensava assim: gente, isso nunca vai ser para mim. Meu Deus, imagina você viver nessa corda bamba aí. Era isso que eu pensava, dessa forma. Eu tenho num mês, eu não tenho no outro, porque eu sei que existem contas fixas que vêm todo mês, como luz, água e outros. E eu completava meu pensamento da seguinte maneira: eu não me vejo de forma alguma trabalhando desse jeito, de jeito nenhum. Sem contar que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quem é ansioso sabe disso. As pessoas que são ansiosas, elas vivem de futuro. Ficam sempre preocupadas com o que vai acontecer amanhã, como vai ser, o que vai fazer. Então, trabalhar com autonomia era um tipo de trabalho que você não conseguia enxergar o futuro, porque você não tinha certeza do salário no final do mês, não fazia parte da minha personalidade de jeito nenhum, de maneira alguma. Não cabia isso na minha mente, justamente por essa falta de planejamento aí. Em contrapartida, eu tinha amigos que eram concurseiros, já era um outro grupo de pessoas. Eles se dedicavam a estudar até passar para um desses concursos aí, umas 12 horas por dia, mais ou menos. Estudavam várias matérias que eles nem gostavam muito, mas eles estavam em busca da estabilidade definitiva. Era isso que eles pensavam. Eles não entendiam como eu poderia trabalhar na iniciativa privada e ter sossego. E era engraçado isso, porque ao mesmo tempo que eu não entendia como o autônomo conseguia trabalhar, os concurseiros não entendiam como eu conseguia trabalhar na iniciativa privada, já que eu poderia perder o trabalho. Então era uma situação até que similar, mas eu nem parava para pensar nisso. De um momento para o outro, eu fiquei até tentada a fazer concurso quando eu era mais nova. Porque eu tinha essa ansiedade e eu sabia que se eu tivesse a tal da estabilidade, eu iria me acalmar. Mas quando eu vi aquela quantidade de matérias, que na minha opinião não iam mudar nada a minha vida, tá? E que eu precisava estudar, eu enlouquecia. Quando eu vi aqueles mapas mentais para entender alguma matéria, eu ficava até sem energia. E apesar de eu pensar no futuro em excesso, eu achava que aquilo não valia a pena, tá? Eu não tinha esse foco todo. E como eu falei, meu salário era muito bom para a minha idade, para a minha formação. Para você ter uma ideia, eu ganhava por mês, solteira, muito mais do que muito chefe de família. Ganhava na época, tá? Então aquilo dali me desmotivava mais ainda a estudar para concurso público, porque eu não via a necessidade. E eu achava que eu tinha estabilidade, porque eu tinha a sensação da falsa estabilidade, porque eu só mudava de trabalho, passei anos assim, dessa maneira. Então não fazia sentido para mim aquela situação também. Até que, um pouco mais à frente, os estaleiros realmente fecharam todos eles, né, para essa parte de projetos, e começaram a vir projetos contratados de fora do Brasil. Começaram a pegar projetos fora. Então houve um enxugamento de pessoas. E veio mais crise econômica. E aqueles contratos já não eram tão regulares, volumosos assim.
E quando eu deixava de trabalhar, eu ficava de 4 até 8 meses sem perspectiva. E muitas vezes eu aceitava um salário menor por estar desempregada. Mas eu recebia meu seguro-desemprego. E eu juntava aquilo com as minhas economias e conseguia me sustentar até ter outro trabalho. Então, na verdade, eu passava por essa fase que já não era tão boa quanto a anterior, mas eu passava bem. Porque apesar de não ser uma fase diferente da que eu estava acostumada, eu não sentia muito o impacto do dinheiro. Por quê? Porque eu tinha uma reserva e porque existia o seguro-desemprego. Então, apesar de eu ter mais responsabilidades, mais contas a pagar, eu conseguia respirar. Então, eu pensava assim, poxa, se eu fosse autônoma, como seria? Ou essa hora eu estaria louca. O pensamento era esse e totalmente equivocado, eu sei disso hoje. Eu pensava assim, porque eu tenho seguro-desemprego. E assim eu segui, achando que eu jamais conseguiria ser autônoma na minha vida. E me lembro que na época, alguns amigos, aí já é uma outra situação, me chamaram também para empreender. Na área de projetos residenciais, fazendo manutenção nas residências das pessoas, criando uma equipe. Eles tinham um plano de negócios perfeito, eles tinham estudado como é que ia ser feito aquilo, eles tinham verificado a demanda e eles queriam arriscar, na verdade, ser seu próprio chefe. Eles tinham tudo organizado, de verdade, tudo bem estruturado. Mas apesar da liberdade que me atraía, que me encantava, eu tinha medo. E a liberdade me atraía porque, além de tudo, na iniciativa privada ou empresa pública, às vezes nós temos que engolir muito sapo. Você às vezes tem que trabalhar com um chefe que você não gosta. Às vezes você tem que seguir uma ordem, fazer um trabalho de uma maneira que você acha que está errada. Às vezes tem um ambiente de trabalho ruim. E você não pode fazer nada quanto a isso. Porque tem a hierarquia, porque você precisa trabalhar, porque você tem que pagar suas contas. Nós não temos autonomia para mudar o que não nos agrada. E nós ficamos ali 8, 9, 10 horas do nosso dia num ambiente que não nos agrada. Mas apesar desses pontos negativos, né, e da liberdade me atrair, eu teria que arriscar. Eu não teria mais aquele salário certo no final do mês. E isso, por si só, já me apavorava, porque eu estava acostumada. Então eu estava enlaçada nisso daí. E eles me diziam assim, o sucesso vai depender muito mais de nós mesmos, de como nós vamos gerenciar, porque demanda tem. Podemos ganhar muito mais do que hoje. Você pode triplicar seus ganhos. E eu, na época, pensava assim, mas quando vier a crise, e se eu não tiver salário, o que eu vou fazer? Aqui eu trabalho de carteira assinada. Eu não me preocupo com crise, não me preocupo com absolutamente nada. Eu estou bem. E o que aconteceu? Eu não aceitei. Eles poderiam ter falido e voltado a trabalhar como funcionários? Poderiam. Mas não foi isso que aconteceu. Eles tinham realmente um plano bem estruturado. E eles ficaram ricos realmente. Depois eles se separaram. Porque um deles quis fazer outra coisa. E na verdade, os dois não trabalharam mais para ninguém. Os dois ficaram com dinheiro. E mais anos se passaram. Eu fiz uma escolha, sem problema nenhum. Alguns dos outros colegas que fizeram concurso passaram, estavam felizes pela conquista, né? Eles conseguiam lá ter o saláriozinho fixo deles todo mês, tinha plano de carreira, mas eles também se viam engessados naquele esquema de trabalho que eles tinham, tendo que executar tarefas que eles não queriam, desnecessárias, com certas morosidades, eles sempre tinham alguma coisa a reclamar. Eles não podiam opinar, as coisas eram muito mais engessadas, mas valia a compensação, a estabilidade, e isso para eles fazia diferença. Eles tinham alguns benefícios, né? Então faziam aquela viagenzinha de férias com a família. A maioria engordou muito, é verdade, porque eles se acomodaram bastante e, apesar de não gostarem de algumas coisas, eles estavam ali pela estabilidade. Foi uma escolha que eles fizeram. E como eu disse antes, a minha área já estava mais escassa de contratos, mas o salário era bom. E eu suportava os períodos que eu ficava desempregada. Até que eu trabalhei numa empresa que era a única na minha área. Estava com um contrato muito bom. E passou por uma crise. Nessa crise,
eu fiquei uns 5 meses sem receber meu salário, tendo que trabalhar todos os dias. Quando nós cobrávamos isso a eles respondiam que não podiam pagar. E se nós quiséssemos sair da empresa, poderíamos sair, que não tinha como eles pagarem, e que nós deveríamos pedir demissão. E avisaram que também não poderiam pagar a nossa rescisão, porque eles estavam sem dinheiro. E que aí nós precisaríamos ir para a justiça, que na justiça nós iríamos ganhar. Mas eles estavam contando, sabe com o quê? Com a morosidade dos processos. Algum dia, no futuro, nós iríamos receber. Imagina. Bom, foi o meu maior pesadelo. Mas foi também, por um outro lado, a melhor coisa que me aconteceu. Sabe por quê? Me libertou. Eu passei a entender que eu não precisava ter salário. Eu me livrei desse pensamento que eu precisava ter salário todo final do mês. Porque senão eu ia morrer. Eu não ia morrer. Porque eu não morri. Eu fui obrigada a passar por esse período e me virar. Eu tinha uma reserva? Tinha. Mas normalmente eu gastava a minha reserva nas férias, porque eu sabia que eu ia ter mais tempo para fazer outra reserva. Então eu tinha uma reserva equilibrada. Então não era muito tempo que eu tinha para sobreviver com aquela reserva. E eu pagava minha passagem de ida, de volta para trabalhar. Passei a economizar. Eu entendi que eu tinha que economizar. Então, eu passei a levar minha marmita para pagar as minhas contas fixas. Eu tinha conta fixa. Eu tinha aluguel, tinha condomínio, tinha luz, tinha gás. Tá? E essas contas viriam todo mês. E nessa economia, eu parei de almoçar fora, eu parei de fazer alguns programas no final de semana, passei a assistir filmes em casa, me libertei da pipoca e do cinema do shopping, que eram muito mais caros. Enfim, eu modifiquei a minha forma de passear, passei a fazer passeios ao ar livre, que dependiam muito mais da minha caminhada do que de algum dinheiro. Não viajei mais, né? Fazia, às vezes, quando umas mini viagens, parei de fazer isso. Tudo isso porque eu não sabia o que estava por vir, então eu tinha que economizar e eu não sabia quanto tempo que ia durar aquela situação. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Eu falei assim, gente, eu vou vender produtos de beleza. Vender produtos que eu possa fazer isso no fim de semana, de repente eu ganho um dinheirinho a mais. E aí eu fazia algumas reuniões com amigas no fim de semana, até que eu tive uma ideia que fez eu bater a meta da área de vendas daquele mês. Eu tive uma ideia de fazer uma parceria com uma loja, que era uma loja que tinha produtos de cabelo. Meus produtos eram para face, eram para limpeza de pele, enfim. Eu fiz uma parceria para passar o dia nessa loja, fazendo a limpeza de pele. Eles anunciavam a limpeza de pele gratuita, enchia a loja deles e eu mostrava meus produtos e tentava tirar alguns pedidos ou até marcar reunião na casa de algumas pessoas. E eu consegui algumas reuniões. Elas chamavam mais amigas e eu consegui vender muito mais naquele mês. E eu consegui faturar muito mais do que o meu salário de carteira assinada, limpo, sem descontos. Quando passou a crise no meu trabalho, muitos já tinham saído, outros tinham sido demitidos, alguns viraram até camelô. Alguns estavam na justiça já, e a empresa estava cada vez mais vazia. Aí a empresa fez o favor, de forma incorreta, de oferecer, reduzir o salário das pessoas em 30%. Ou você aceita, ou então você vai embora. Foi aí que eu parei para analisar o que tinha acontecido comigo. Eu tinha aprendido, gente, a trabalhar por conta própria, como autônoma. Eu tinha batido uma meta, eu tinha conseguido ganhar mais do que eu ganhava normalmente. Por quê? Porque eu pensei fora da caixa. E eu não aceitei. Eu percebi que o que eu acreditava não conseguir, que era ficar sem salário, era mentira. Que eu já tinha ficado e eu tinha feito uma outra coisa. Eu tinha outra opção. E que a estabilidade que eu achava que tinha com carteira assinada era outra mentira. Ela não existia. E dependia muito do que estava acontecendo com a empresa que eu trabalhava. E que eu só ia saber quando, no final das contas. Eu só sabia que as coisas estavam acontecendo de ruim no final. E eu descobri também que, sendo autônoma, eu ganhei muito mais do que com carteira assinada. E eu aprendi também que nunca se deve gastar tudo que se ganha. Que você tem que sempre reservar algum dinheiro. Independente do seu trabalho, se é com carteira assinada, se é concursado, se é empresário, como autônomo, você tem que sempre
ter a sua reserva. Você tem que saber quanto tempo você consegue sobreviver sem fazer uma venda. Quanto tempo você consegue sobreviver sem receber o seu salário. Então, a gente sempre tem que ter uma reserva. Essa que é a chave. Eles estavam agindo fora da lei e eu resolvi sair. Mas eu precisei viver isso para mudar de ideia, para pensar fora da caixa, para entender o que é realmente a estabilidade, para entender que aquilo era uma ilusão, para entender que sobreviver sem salário fixo é possível sim. Tudo isso foi bom por esses motivos aí. Então, é a males que vem para bem, né? Talvez você pense assim, eu não concordo. Tem nada melhor do que você ganhar o salário certo no final do mês. Também acho. Se salário certo fosse uma verdade. O problema é que o salário certo não é uma verdade. É uma ilusão que você pode ter esse mês e não ter o outro. Eu lamento quem acredita que é verdade. As políticas mudam. Estão fazendo uma reforma administrativa agora que estão querendo tirar a estabilidade do funcionalismo público. O funcionalismo público era algo imexível, era intangível, parecia, né? Já não vai ser mais. Então, a gente não sabe o que virá pela frente, como vai ser o futuro. Antigamente, era ilegal diminuir salários, né? Como eu falei que aconteceu na empresa que eu trabalhava. Hoje, em função desse horror, existe um acordo que o próprio governo propôs, em função desse horror da pandemia que nós estamos vivendo, para que as empresas não fechem, não demitam muitos funcionários. Ele criou esse decreto aí que lhe permite essa redução de salários, de jornada de trabalho, como se fosse uma demissão. O que acontece então? Agora o funcionário aceita esse acordo, fica em casa, não recebe nem a metade do salário que ele deveria, porém ele não é mandado embora. Mas tem as mesmas contas para pagar, naquele mesmo valor. Agora isso está registrado, está em decreto. É claro que é uma situação que nós estamos vivendo, tá? É uma pandemia, mas isso virou uma realidade. E eu vejo isso acontecer todos os dias, essas mudanças no governo, essas mudanças de situação econômica. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém pode prever o futuro, ninguém pode prever como vão ficar as leis. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é instrutor de autoescola. Ele tem um conhecimento gigante sobre legislação de trânsito. Esses profissionais normalmente têm um conhecimento gigante sobre isso. Eles não saem do zero que nem eu saí. Esse cara, ele poderia fazer recurso de multas e ganhar 2 ou 3 vezes mais do que ele ganha hoje. Isso quando ele recebe seu salário de forma integral, que nem isso ele está recebendo. Esse profissional, ele tem meio caminho andado para trabalhar com defesa de condutores. Ele não sai do zero, né? Justamente, porque ele já tem conhecimento em legislação. Mas o que cega ele, o que cega a maioria das pessoas, e eu super entendo porque já me cegou um dia, é o medo de uma realidade que ele desconhece. Porque o pensamento é mais ou menos assim. Poxa vida, o autônomo vende hoje e não vende amanhã. Esse é o pensamento, é a primeira coisa que a gente pensa. Mas, gente, um dia compensa o outro. Ninguém está seguro que vai receber todos os dias a mesma quantia, seja por causa de uma pandemia, seja por causa de demissão, seja por causa de uma crise na empresa. O autônomo não sabe se vai conseguir aquela quantidade ideal de clientes. O empregado não sabe se terá um decreto diminuindo o salário dele, ou se ele será demitido de uma hora para outra. A diferença é que o autônomo deve buscar sempre manter a sua quantidade de clientes. Ele fica sempre preocupado com isso. Sua quantidade de processos, que é o caso de quem trabalha com recurso de multas. Mas isso depende muito mais dele, de uma propaganda assertiva, porque a demanda existe. Mas é preciso também que esse profissional saiba que ele precisa ter uma reserva. Não adianta gastar o dinheiro todo que se ganha, exatamente para os períodos de seca. O que você acha que o corretor de imóvel faz? Ele tem família, ele tem filho, ele tem escola para pagar, ele tem luz, gás, todos esses gastos fixos. Muitos têm aluguel, muitos até têm carro. Eles ficam muitas vezes um período sem receber. Eles ganham uma comissão por venda de imóveis e às vezes fica muito tempo sem receber. Então ele precisa ter em mente qual a sua despesa mensal e guardar o suficiente para ficar um tempo sem receber. E poder garantir o sustento da sua família normalmente. O vendedor de veículos também tem, filho também tem contas para pagar, todos os autônomos têm.
E é assim que todo mundo tem que fazer. A diferença é que os autônomos já têm isso na mente. A gente acaba criando esse tipo de pensamento, porque nós sabemos que existe uma incerteza. A gente já vive entendendo que existe uma incerteza. A gente vive na realidade. A gente não tem ilusão de estabilidade. Desde o início da nossa atividade, nós sabemos que nós precisamos guardar mais dinheiro. Nós não nos iludimos que no mês que vem nós vamos ganhar dinheiro. E nem quando nós ganhamos mais, nós ficamos iludidos também. A gente busca guardar exatamente para equilibrar. E quem se ilude com a estabilidade, muitas vezes gasta mais do que ganha, que é errado. Se quem se torna autônomo, por exemplo, gastar tudo que ganha por mês e ainda jogar mais despesas no cartão de crédito, vai falir, vai ter problema, vai se endividar. A questão é que no lugar de admitir que gastou mais do que devia, muitas vezes algumas pessoas ficam dizendo que ser autônomo é ruim, que tem período que não vende nada e que vive endividado, enfim. Isso é porque tem outra forma de agir em relação ao dinheiro, tá? Não tem esse pensamento de se resguardar. Aí fica colocando a culpa na crise, no tempo. Parece aqueles personagens dos Simpsons, sabe? O Homer Simpson, que fala assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, é isso daí, a culpa é dele. Para você ver como o problema está mais na educação financeira, eu tinha um amigo de trabalho que trabalhava de carteira assinada, na época que eu trabalhava. Mas ele vivia todo enrolado. Porque se ele ganhasse 5 mil, ele gastava 6. Se ele ganhasse 10 mil, ele gastava 15. Então, o salário dele podia dobrar, triplicar, ser maior do que o salário do presidente da empresa, que ele sempre ia gastar mais do que aquilo. Por quê? Porque ele queria ter um nível de vida sempre superior àquilo que ele ganhava. Ele não tinha medida. Ele mudou de empresa e conseguiu quase triplicar o salário dele. Em 6 meses, ele já estava endividado. Eu vi isso acontecer na minha frente. Esse tipo de pessoa, ela vai viver endividada sempre, mas a questão é como ela pensa, como é a educação financeira dela. Aí tem gente que diz assim, mas quem trabalha em empresa não precisa matar um leão por dia normalmente, porque se a empresa estiver bem, ele vai receber seu salário no final do mês. É verdade. Aparentemente sim, só que você não sabe quando que a empresa vai ficar bem, quanto tempo que ela vai ficar bem. E se você trabalhasse por conta própria, você poderia receber esse salário e até mais do que esse, porque você ia saber a sua saúde financeira, coisa que a empresa não te fala, você ia criar estratégias de melhoria e você podia ter ganhos muito maiores, dependendo da situação, tá? Do que com carteira assinada. O autônomo, ele trabalha com liberdade de tempo, ele trabalha sem chefe, ele conhece realmente o que está acontecendo com ele. E isso é que permite ele controlar qualquer crise e reagir. Outra vantagem de ser autônomo é que você controla seus ganhos. Então você já sabe antecipadamente como vai ser a sua retirada todo mês. E quem tem carteira assinada muitas vezes toma um susto. O susto que a empresa dá, porque quando ele fica sem receber, a empresa já está mal das pernas há muito tempo. E ela não passa isso para o funcionário, até por uma questão de estratégia. Ela quer se recuperar sem que o funcionário entenda que aquilo aconteceu, até para garantir aquela ilusão de que está sempre tudo bem. Quando eu comecei a atuar com recursos de multas, eu já tinha essa consciência. Então, eu não tive medo de ser autônoma. Passei a trabalhar com mais liberdade, eu passei a ter uma boa saúde financeira, eu não sou presa a salário, eu viajo, eu passeio. Claro que agora nós estamos em crise e eu também estou junto com essa crise, mas eu sempre tenho a minha reserva. Eu crio estratégias contínuas para melhorar a minha saúde financeira, a minha saúde mental e a minha saúde física. Esse é o segredo, sua reserva. Era isso que eu queria passar para vocês. Se você quer tentar ser autônomo, esse é o segredo. Calcular suas despesas fixas, ter uma reserva intocável que represente pelo menos 3 meses sem ganhos, é o que eu aconselho a você. Quanto àquele medo
da estabilidade, esquece, esse é um pensamento errado. Você precisa aprender a manter a sua saúde financeira, mesmo até que você resolva continuar trabalhando de carteira assinada. Eu não me aprisionei mais à palavra salário. Nenhuma empresa faz o que quiser comigo, me diz quando eu vou tirar férias, nada disso. Eu vivo bem, eu tenho tempo para minha família. E meu 13º eu mesmo faço, ele, se eu quiser. No dia 20, eu sei quanto que eu vou ter no final do mês para pagar minhas contas. E quando eu me surpreendo, normalmente, é positivamente, com um cliente que entrou ali no fim do período que eu não estava contando. Um serviço que veio, às vezes, por indicação. Então é isso aí, eu quero que você entenda quais são realmente todos os ângulos de ser um autônomo e também de não ser. Eu espero poder ter te ajudado a desmistificar essa tal de estabilidade. Entender que o que importa é que, em nenhuma hipótese, você deve ter gastos desordenados. E também eu quero que você se liberte, porque é muito triste você ver talentos, como eu vejo do meu amigo, desperdiçados em função de medo por um salário que não existe. Esse amigo meu, que é instrutor de trânsito, poderia muito bem atuar fazendo recursos de multas como autônomo, como eu disse, ganhando o triplo, se planejando, tendo seu 13º, dependendo da sua organização financeira. Mas isso também foi uma escolha dele. Ele prefere estar recebendo esse valor mínimo aí, desse decreto, por ter a ilusão de que ele tem um salário. Por outro lado, eu entendo esse medo, eu sei que é uma barreira a transpor. Por isso que eu tentei mostrar exatamente todos os ângulos, para que você consiga avaliar de uma forma mais ampla o que realmente é ser autônomo. Independente se você vai continuar preferindo ser trabalhador de carteira assinada ou não, ou se você vai preferir fazer concurso, a minha ideia aqui é fazer você ter uma visão ampla, levando em conta todas as considerações, não só uma parte dela, para que você entenda realmente tudo que envolve a situação de você ser autônomo ou não ser. Então, por hoje a gente fica por aqui.